Meu filho. Me expulsou da minha casa por causa da esposa. Fui morar em um container velho da família com meu cachorro. Mas ele começa a latir para a parede. E o que encontrei dentro mudou minha vida. O som da fechadura girando nunca doeu tanto em meus ouvidos como naquela tarde de terça-feira. Não era apenas o barulho de metal contra metal, era o som de 40 anos de dentes e jade, memórias sendo trancadas longe de mim. Eu estava parada na calçada, olhando para a porta de madeira maciça que eu mesma havia envernizado tantas vezes. Ao meu lado, apenas 2 malas gastas e o Tobias, meu vira-lata fiel, que me olhava com seus olhinhos castanhos, sem entender por que não estávamos no sofá assistindo ao nosso programa da tarde. Por favor, Rafael, eu... Tentei dizer, mas a voz morreu na garganta quando vi a cortina da sala se mexer. Não era meu filho quem estava lá. Era ela. Débora. Minha nora me olhava através do vidro com um sorriso vitorioso, segurando uma taça de suco como se estivesse brindando ao meu fracasso. Rafael, meu menino, aquele que eu embalei nos braços quando teve febre. Aquele por quem trabalhei em 2 turnos. Depois que meu marido faleceu, nem sequer teve a coragem de descer até o portão. Ele mandou um recado seco. Mãe, é melhor a senhora ir logo. A Débora precisa de espaço. Espaço. Aquela casa tinha 3 quartos, uma sala enorme e um quintal. Mas não havia espaço para a mãe dele. Enquanto ajeitava a coleira do Tobias, senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto enrugado. Minha mente viajou para 3 meses atrás, aquele almoço de domingo que mudou tudo. Eu tinha feito a lasanha que o Rafael tanto gostava. Estávamos à mesa quando Débora soltou os talheres com força no prato, fazendo um barulho estridente que silenciou a conversa. Rafael, eu não aguento mais, ela disse, sem nem olhar para mim. Sua mãe é um peso morto aqui dentro. Ela tosse à noite. O cachorro solta pelo... Nossa privacidade acabou. Débora, ela é minha mãe, Rafael tentou argumentar, mas com a voz fraca, sem convicção. Ou ela, ou eu, ela decretou. Nós precisamos garantir nosso futuro. Essa casa está no nome dela. Se acontecer algo, vai para inventário, vai ser uma confusão. Se ela nos ama de verdade, vai passar a casa para o seu nome. Agora, enquanto está lúcida. Assim, a gente garante que ela sempre vai ter um teto, mas sob a nossa gestão. Eu deveria ter percebido a maldade naquelas palavras. Mas eu sou mãe. E mãe tem esse defeito de achar que o filho nunca vai lhe fazer mal. Rafael veio com aquela conversa mansa, dizendo que era apenas papelada, que nada mudaria, que era para a minha segurança. Eu assinei. Com a mão trêmula, passei o único bem que meu falecido marido deixou para o nome do meu filho. A promessa de nada mudaria durou exatos 90 dias. Agora, ali na rua, sentindo o vento frio anunciar uma chuva, eu percebi o tamanho da minha ingenuidade. Eu não tinha para onde ir. Minhas amigas? Como eu poderia bater na porta de alguém e dizer: meu filho me expulsou? A vergonha era maior que o desespero. O orgulho ferido doía mais que a artrose nos joelhos. Vamos, Tobias. Chamei baixinho. Vamos, que o caminho é longo. Eu não tinha dinheiro para um hotel, e minha aposentadoria mal dava para os remédios. Mas lembrei-me de algo. Uma lembrança antiga de quando meu marido, o Antônio, ainda era vivo. Havia um pedaço de terra, longe da cidade, num lugar onde o asfalto terminava e o barro começava. Era um terreno que a família dele tinha esquecido, uma herança que não valia nada para ninguém. Antônio tinha colocado um container velho lá, anos atrás, dizendo que um dia faria um depósito para guardar ferramentas ou quem sabe pescar no riacho que passava perto. Era a minha única opção. Chamei um táxi com o pouco dinheiro que tinha na carteira. O motorista, um senhor simpático, me ajudou com as malas e não fez perguntas. Embora eu visse pelo retrovisor que ele estranhava uma senhora de 62 anos, indo para o meio do mato com um cachorro idoso no final da tarde. A viagem demorou quase 2 horas. Quando chegamos, o sol já estava se pondo, pintando o céu de um laranja triste. Tem certeza? Que é aqui, Dona Maria? O motorista perguntou preocupado. Não tem nada aqui além de mato. É aqui sim, meu filho. Pode deixar as malas ali. Apontei para o portão de arame enferrujado. Quando o carro se afastou, o silêncio tomou conta.
Era apenas eu, o Tobias e o som dos grilos. Caminhei pelo mato alto, arrastando as malas com dificuldade, até avistar o container. Meu coração apertou. Estava pior do que eu lembrava. A ferrugem tinha tomado conta das laterais, a pintura azul estava descascada e o mato crescia ao redor como se quisesse engolir a estrutura de metal. Não parecia uma casa, parecia um resto, uma sobra, exatamente como eu me sentia naquele momento. Empurrei a porta pesada de metal. Ela rangeu, um som agudo e doloroso, como de protesto. O cheiro de mofo e poeira guardada há anos invadiu meu nariz. Estava escuro lá dentro, mas a luz fraca do crepúsculo entrava pela porta aberta, revelando um espaço vazio, sujo e frio. Havia algumas teias de aranha nos cantos, e o chão estava coberto de terra. Tobias entrou devagar, farejando os cantos, e se deitou encolhido perto da minha perna. Ele estava cansado. Eu também estava. Sentei-me em cima de uma das malas, ali mesmo, no meio daquele lugar inóspito. A ficha finalmente caiu. Eu não tinha mais minha cozinha cheirosa. Não tinha meu quarto quentinho. Não tinha a foto do Antônio na estante. Eu tinha sido descartada como lixo pela pessoa que eu mais amei no mundo. As lágrimas vieram com força total. Chorei alto. Um choro que vinha da alma. Aquele choro que a gente segura para não preocupar os outros, mas que agora, sozinha no meio do nada, eu podia soltar. Gritei de dor, de injustiça. Como a Débora pôde ser tão cruel? Como o Rafael pôde ser tão fraco? Abracei o Tobias, enterrando o rosto no pelo dele. Ele lambeu minha mão como se dissesse: eu estou aqui, Maria. Eu não te abandonei. Eu prometo, Tobias, sussurrei para ele, no meio da escuridão que agora tomava conta do container. Eu prometo que a gente vai sair dessa. Eu nunca mais vou ser um fardo para ninguém. Nunca mais vou depender da boa vontade de quem não tem coração. Levantei a cabeça e enxuguei o rosto com a manga da blusa. O frio da noite começava a entrar, cortante. Eu não podia ficar ali sentada chorando para sempre. Antônio sempre dizia que eu era mais forte do que parecia. Tirei um lençol velho de dentro da mala e forrei um canto do chão de metal para nós dois. Deitei ali, abraçada ao meu cachorro, ouvindo os barulhos da noite lá fora. O medo tentava entrar, mas a raiva o mantinha afastado. Naquela noite, no chão duro e frio de um container esquecido, algo mudou dentro de mim. A Maria boazinha, que aceitava tudo para não desagradar, tinha ficado para trás, trancada do lado de fora daquela casa confortável. A Maria que acordou ali era outra, e ela ia sobreviver, custasse o que custasse. Acordei com o sol batendo no meu rosto através de uma fresta na lataria. Por um segundo, procurei o conforto do meu travesseiro de penas, mas encontrei apenas o cheiro de ferro e a dureza do chão. Meu corpo doía, cada osso reclamava da noite mal dormida, mas ao olhar para o Tobias, que dormia tranquilamente ao meu lado, lembrei que não tinha tempo para lamentações. A fome já batia na porta e a tristeza não enche barriga. Levantei decidida. Se aquele container era agora o meu castelo, ele precisava brilhar. Nos dias que se seguiram, trabalhei como nunca tinha trabalhado na vida. Encontrei uma vassoura velha no mato, cortei garrafas plásticas para fazer potes e usei a água do riacho próximo para esfregar cada centímetro daquele chão imundo. Minhas mãos, antes acostumadas a segurar agulhas de tricô, agora estavam ásperas e calejadas. Mas estranhamente, eu me sentia viva. Como a aposentadoria mal dava para comer, voltei a fazer o que minha mãe me ensinou: doces. Com os poucos trocados que tinha, comprei açúcar e coco em uma venda na beira da estrada de terra. Improvisei um fogareiro com tijolos do lado de fora do container e comecei a fazer cocadas e brigadeiros. Todas as manhãs, eu colocava uma mesa de plástico bamba na beira da estrada vicinal. Doces da vovó Maria, dizia a placa de papelão escrita com carvão. No começo, os motoristas passavam direto, levantando poeira. Mas aos poucos, um caminhoneiro parou, depois um fazendeiro vizinho. E o sabor do meu tempero fez o resto. Dona Maria, sua cocada me lembra a da minha mãe, disse um rapaz jovem certo dia, comprando tudo o que eu tinha no tabuleiro. Aquele dinheiro suado, contado em moedas e notas, amassadas, era o meu tesouro. Com ele,
Comprei um colchonete decente, ração boa para o Tobias e uma lampião a gás para iluminar nossas noites. Eu estava sobrevivendo, sozinha, longe da humilhação da Débora e da fraqueza do Rafael. Porém, algo estranho começou a acontecer quando a noite caía. Era sempre no mesmo horário, por volta das 9 da noite, quando o silêncio do campo ficava pesado. Tobias, que passava o dia todo calmo, ficava agitado. Ele ia até o fundo do container, parava em frente a uma parede de metal lisa, onde não havia janelas nem portas, e começava a rosnar baixinho. "O que foi, meu filho? É algum bicho?" Eu perguntava, iluminando o local com o lampião. Não havia nada. Nem buraco de rato, nem insetos. Mas Tobias não desistia. Ele cheirava a junção das placas de metal e começava a latir. Um latido seco, insistente, como se estivesse chamando alguém. Depois, ele arranhava o metal com as unhas, fazendo um barulho que me dava arrepios na espinha. Nas primeiras noites, achei que ele estivesse senil. Cachorro velho vê coisas, pensei. Mas aquilo se repetiu por 1 semana, 2 semanas. Ele arranhava sempre o mesmo ponto, na altura dos meus joelhos. Numa noite de chuva forte, quando o barulho da água no teto de zinco era ensurdecedor, Tobias estava impossível. Ele latia para a parede como se quisesse derrubá-la. "Chega, Tobias!" Gritei, irritada, mas ele olhou para mim e depois para a parede, choramingando. Havia uma urgência naquele olhar que me tocou. Levantei-me, peguei o lampião e me aproximei. Passei a mão pelo metal frio e enferrujado. Parecia sólido, mas ao bater com os nós dos dedos percebi algo. O som mudou. Em vez do som seco e maciço do resto das paredes, aquele pedaço soou oco. Meu coração acelerou. Peguei uma chave de fenda velha que eu usava para consertar o fogareiro e comecei a cutucar a emenda da placa de metal. A ferrugem ajudou, e o metal cedeu um pouco. Forcei mais. Havia um painel ali. Um painel falso, muito bem disfarçado, aparafusado por dentro, mas que o tempo tinha afrouxado. Com um estalo alto, a placa de metal se soltou, revelando um compartimento escuro, isolado com isopor e madeira. Tobias parou de latir imediatamente e sentou-se, abanando o rabo, como se dissesse: "Finalmente você entendeu, Maria?" Tremendo, enfiei a mão naquele buraco escuro. Meus dedos tocaram algo frio e liso. Puxei. Era uma caixa de metal pesada, daquelas usadas para guardar munição ou ferramentas caras, totalmente lacrada e envolta em plástico grosso para proteger da umidade. Levei a caixa para perto do lampião. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. O cadeado estava enferrujado, mas nada que uma pedra e algumas batidas fortes não resolvessem. Quando a tampa se abriu, o cheiro de papel antigo subiu no ar. Não havia dinheiro vivo, nem joias de ouro. Havia papéis, muitos papéis. E um caderno de capa de couro que eu reconheci imediatamente. Era a agenda do Antônio, meu marido. No topo da pilha havia um envelope amarelado com o meu nome, escrito na caligrafia firme dele. Para Maria, ler somente se estiver sozinha. Minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei o envelope. "Minha querida Maria", a carta começava. "Você está lendo isso? É porque eu já parti. E, infelizmente, meus medos se concretizaram." Parei de ler por um instante, sentindo um nó na garganta. "Antônio, eu amo nosso filho Rafael, Maria, mas eu sempre soube que ele tem um caráter influenciável. Ele sempre quis a vida fácil, o caminho mais curto. E eu sempre temi que, quando eu não estivesse mais aqui para protegê-la, ele pudesse fazer alguma bobagem ou se deixar levar por más companhias ou ganância." As lágrimas caíam sobre o papel, borrando a tinta antiga. Ele sabia. O Antônio sabia, anos atrás, o que o Rafael era capaz de fazer. "Não quis te preocupar em vida. Você sempre defendeu o menino com unhas e dentes, mas eu precisava garantir o seu futuro, não o dele. Durante nossos últimos 10 anos juntos, todo aquele dinheiro extra que eu dizia que gastava com peças para o caminhão ou ferramentas, eu não gastava. Eu investia." Olhei para o restante da caixa. Havia escrituras de terrenos. Peguei uma delas. Loteamento Santa Cecília. Outra.
Zona de Expansão Norte. Eram datas de 15, 20 anos atrás. Voltei para a carta. Comprei terras nesta região, Maria. Terras que na época eram apenas mato e não valiam nada. Por isso ninguém se importava. Mas a cidade está crescendo para este lado. Guardei as escrituras originais aqui, neste container, porque sabia que era o único lugar que o Rafael nunca teria interesse em visitar, pois ele detesta sujeira e trabalho. Se você está aqui, é porque precisou se refugiar. Essas terras são suas, somente suas. Use-as para viver como a rainha que você merece ser. Solucei alto, apertando a carta contra o peito. Antônio não tinha apenas deixado um teto. Ele tinha deixado uma saída. Ele tinha me protegido além da vida. Peguei as escrituras e comecei a ler os detalhes. Eram 5 terrenos grandes, todos vizinhos àquela área onde estava o container. Fui até a porta do container e olhei para a escuridão lá fora. Aquilo tudo, aquele mato, aquela terra que eu achava que não valia nada. Era tudo meu. Tobias encostou a cabeça no meu joelho, pedindo carinho. Você sabia, não sabia, garoto? Perguntei, fazendo carinho na orelha dele. O Antônio te contou antes de ir. Naquela noite, eu não dormi no chão frio me sentindo uma miserável. Eu dormi abraçada ao legado de amor do meu marido, sabendo que, ao amanhecer, a viúva despejada do container daria lugar a uma nova mulher. Rafael e Débora achavam que tinham me tirado tudo, mas eles não faziam ideia do que eu tinha acabado de encontrar. Na manhã seguinte, vesti minha melhor roupa, um vestido florido que eu havia conseguido salvar na mala e desamassar com o ferro aquecido no fogão improvisado. Coloquei os documentos na bolsa, chamei um táxi e fui direto para o centro da cidade. Eu sabia quem procurar. O Dr. Hélio, um advogado antigo que jogava dominó com o Antônio. Se havia alguém honesto naquela cidade, era ele. Quando entrei no escritório, a secretária me olhou com desdém por causa das minhas sandálias gastas, mas o Dr. Hélio, ao me ver, levantou-se imediatamente e me ofereceu um café fresco. Maria, que surpresa! Ele disse, apertando minha mão. Sente-se, o que te traz aqui? Soube que você se mudou. A cidade era pequena. A fofoca de que a velha Maria estava morando no mato já tinha corrido. Não senti vergonha. Apenas coloquei a caixa de metal sobre a mesa de mogno. Eu me mudei, Hélio, mas parece que o Antônio não queria que eu ficasse lá por muito tempo. Quando ele abriu as escrituras e começou a ler, os olhos dele foram se arregalando por trás dos óculos de grau. Ele tirou um mapa da gaveta, comparou as coordenadas e soltou um assobio longo. Maria, você tem ideia do que é isso? Ele perguntou, tirando os óculos. Esses terrenos que o Antônio comprou há 20 anos. Hoje eles ficam exatamente onde vai passar o novo anel viário e onde estão projetando o novo shopping da cidade. Essas terras não valem dinheiro, Maria. Elas valem uma... Senti minhas pernas tremerem. Não era ganância. Era alívio. Era a certeza de que eu nunca mais precisaria humilhar minha alma por um prato de comida. O que eu faço, Hélio? Perguntei. Vamos vender um dos lotes para uma construtora que está desesperada por essa área. Com o dinheiro você ajeita sua vida. O resto, a gente segura para valorizar ainda mais. 1 semana. Depois a venda foi concretizada. Quando vi o saldo na minha conta bancária, chorei. Chorei pelo Antônio, pela sua visão, pelo seu cuidado. Ele cuidou de mim mesmo depois de partir. Não comprei uma mansão. Não queria luxo para ostentar. Comprei uma casa térrea, bonita, com um jardim enorme para o Tobias correr e uma cozinha. Uma cozinha industrial dos sonhos. Era hora de transformar minha paixão. Abri a confeitaria da vovó Maria. Não era apenas uma loja, era um refúgio. O cheiro de bolo de fubá, de torta de maçã e de pão caseiro atraía gente de toda a cidade. Em poucos meses, eu tinha 3 funcionárias me ajudando e filas na porta aos domingos. Eu era respeitada. As pessoas não me viam mais como a coitada expulsa de casa, mas como a empresária de sucesso que deu a volta por cima. Enquanto a minha estrela subia, a de Rafael e Débora despencava. As notícias chegavam até mim pelos clientes. Parece que a gestão moderna que Débora tanto queria implantar nas finanças do casal foi um desastre. Ela convenceu Rafael a investir tudo o que tinham e o que não tinham
em um esquema de pirâmide disfarçado de investimento em criptomoedas. Perderam tudo. Para piorar, Débora gastava compulsivamente. O carro novo foi retomado pelo banco. A casa, a minha antiga casa, estava com o IPTU atrasado e o jardim que eu cuidava com tanto amor estava morto e seco. Eu ouvia tudo calada, apenas balançando a cabeça enquanto sovava a massa do pão. Meu coração de mãe doía, é claro. Mas a ferida da traição ainda estava aberta. Eu precisava que eles aprendessem. O ponto de virada aconteceu numa tarde de sábado. Uma revista local fez uma reportagem sobre minha confeitaria. O doce sabor da superação. Como Dona Maria saiu de um container para o sucesso. Na capa, eu estava sorrindo, abraçada ao Tobias, com minha nova casa ao fundo. Segundo me contaram depois, Débora viu a revista no salão de beleza, que ela frequentava fiado, e teve um ataque de fúria. Ela não podia acreditar que a velha inútil estava rica. A ganância dela falou mais alto que a vergonha. 2 dias depois, a campainha da minha nova casa tocou. Eu estava no jardim, regando as hortênsias. Tobias, que agora estava gordo e com o pelo brilhante, levantou as orelhas e soltou um rosnado baixo, profundo, muito diferente dos latidos alegres que ele dava para os clientes. Caminhei até o portão eletrônico. Através das grades, vi um carro popular velho, amassado, estacionado na frente. E lá estava ele, Rafael. Meu filho parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Estava mais magro, com a camisa amarrotada e olheiras profundas. Ele olhava para a minha casa, para o jardim bem cuidado, e depois para mim. Via espanto nos olhos dele. E medo. Abri o portão e fiquei parada na entrada, sem convidar para entrar. Mãe, a voz dele saiu falhada. Oi, Rafael. Respondi. Minha voz estava firme, calma. Não havia raiva, mas também não havia a submissão de antes. Ele tentou sorrir. Aquele sorriso de menino que fez besteira e quer colo. Mas não funcionou. A senhora está bem, né? Soube da confeitaria. Parabéns. A Débora mandou lembranças. Tenho certeza que mandou. Respondi secamente. O que você quer, Rafael? Estou no meio do trabalho. Ele engoliu em seco. Passou a mão no cabelo, nervoso. Mãe, as coisas estão difíceis. Muito difíceis. A gente cometeu uns erros. A Débora está muito deprimida, sabe? Estamos quase perdendo a casa. A sua antiga casa. Ele deu um passo à frente, segurando as grades do portão. A gente viu que a senhora está bem de vida agora. A senhora teve sorte com aqueles terrenos do pai? Que bom, né? Mas família é família. A Débora disse que se a senhora pudesse nos emprestar um valor só para quitar as dívidas do banco, a gente podia até deixar a senhora voltar a morar lá, no quarto de hóspedes. Eu olhei para ele e senti uma mistura de pena e incredulidade. Ele estava ali, pedindo dinheiro, e ainda tinha a audácia de oferecer o quarto de hóspedes na casa que eu construí com meu suor. Você veio aqui pedir dinheiro, Rafael? Perguntei, cruzando os braços. É um empréstimo, mãe. Ele se apressou em dizer. E afinal, o dinheiro era do pai, né? É da família. Eu tenho direito também. Antes que eu pudesse responder, um carro freou bruscamente atrás do carro dele. A porta se abriu e Débora desceu. Ela não estava deprimida. Ela estava furiosa. Rafael, você está demorando demais! Ela gritou, caminhando até o portão com seus sapatos de salto alto batendo no asfalto. Ela olhou para mim com um misto de ódio e cobiça. Olá, Maria. Vejo que gastou bem o dinheiro que estava escondendo da família esse tempo todo. Ela parou ao lado do marido e colocou a mão no ombro dele, apertando com força. Vamos pular a parte do choro, disse Débora, arrogante como sempre. Sabemos que você vendeu um terreno por uma fortuna. Rafael é seu herdeiro. Nós estamos precisando de R$ 200.000 para limpar nosso nome. É o mínimo que você pode fazer depois de ter saído de casa e deixado a gente com todas as despesas de manutenção daquele imóvel velho. Tobias avançou até o portão e latiu ferozmente, mostrando os dentes para Débora. Pela primeira vez, eu não o repreendi. Olhei para os dois, o filho fraco e a nora perversa. Eles achavam que ainda tinham poder sobre mim. Achavam que a Maria que chorava por atenção ainda existia. Respirei fundo, sentindo o cheiro doce de bolo saindo da minha cozinha. Eu estava em paz.
E a paz nos dá uma força que o dinheiro não compra. Vocês querem dinheiro? Perguntei baixinho. É um direito nosso. Débora retrucou. Esperem aqui, eu disse, virando as costas. Entrei em casa. Não fui buscar o talão de cheques, fui buscar algo muito mais valioso, a carta do Antônio. Voltei ao portão com um envelope amarelado nas mãos. O sol da tarde iluminava o papel, destacando a caligrafia firme do meu falecido marido. Rafael e Débora me olhavam com expectativa, os olhos brilhando não de emoção, mas pela certeza de que eu cederia. Como sempre, cedi a vida toda. Cadê o cheque? Débora perguntou, estendendo a mão com impaciência através das grades. Ignorei a mão dela. Olhei fundo nos olhos do meu filho. Rafael, eu não trouxe dinheiro. Eu trouxe uma resposta. A resposta que seu pai deixou para mim e para você, anos atrás. Abri a carta e comecei a ler em voz alta. Minha voz não tremeu. Eu amo nosso filho Rafael, mas temo que a fraqueza dele diante da ganância alheia nos custe tudo. Se você está lendo isso, Maria, é porque ele falhou em protegê-la. Esse dinheiro é para garantir que a sua velhice seja digna, longe de qualquer um que a trate como estorvo. Parei de ler e baixei a carta. Rafael estava pálido. Ele reconheceu as palavras do pai. Ele sabia que Antônio, apesar de silencioso, via tudo. O pai escreveu isso? Ele gaguejou, os olhos marejados. Ele achava que eu ia te abandonar? Ele não achava, Rafael. Ele sabia. Respondi com firmeza. E você provou que ele estava certo. Você me trocou por uma promessa de riqueza fácil. Você me expulsou de casa para agradar uma mulher que agora está te afundando. Débora soltou uma risada estridente, nervosa e cheia de veneno. Ah, pare com esse drama de novela. O velho já morreu. O dinheiro está aí. Você tem obrigação de ajudar seu filho. Nós vamos perder a casa, sua velha egoísta. Você vai deixar seu filho na rua? A casa já não é minha, Débora, eu disse, com uma calma que a desarmou. Eu assinei os papéis, lembra? Vocês queriam a propriedade. Agora aguentem as consequências da gestão de vocês. Você é uma desgraçada! Débora gritou, perdendo completamente o controle. Ela começou a chacoalhar o portão de ferro, gritando insultos que fizeram os vizinhos saírem na janela. Eu vou entrar aí. Eu vou pegar o que é nosso. Você roubou a herança do Rafael. Tobias latia furiosamente, protegendo seu território. Rafael tentou segurar o braço. Débora, para! As pessoas estão olhando. Para com isso. Me solta, seu frouxo. Sua mãe está nadando em dinheiro e a gente na miséria. Ela gritou, empurrando Rafael com violência. Foi a gota d'água. Peguei meu celular e disquei o número da polícia. Não precisei falar muito. Apenas disse que havia uma pessoa descontrolada tentando invadir minha casa. Como a viatura fazia ronda no bairro. A cena foi humilhante para Rafael. Ver a esposa sendo contida por 2 policiais, gritando obscenidades, enquanto os vizinhos filmavam com o celular. O oficial olhou para mim. A senhora quer prestar queixa, dona Maria? Olhei para o meu filho. Ele estava encostado no carro com as mãos no rosto, chorando de vergonha. Pela primeira vez, vi o véu cair dos olhos dele. Ele finalmente estava vendo quem era a mulher ao seu lado. Não precisa, oficial. Apenas tirem ela daqui. E peçam para que não voltem mais. Quando a viatura levou Débora, que continuava gritando que ia me processar, Rafael ficou sozinho na calçada. Ele olhou para mim uma última vez. Não pediu dinheiro. Não pediu perdão. A vergonha era tanta que ele apenas entrou no carro velho e foi embora. Nos meses seguintes, a justiça divina e a dos homens agiu. Soube que a casa, meu antigo lar de 40 anos, foi a leilão para pagar as dívidas que eles contraíram. Foi triste saber que as paredes onde vi meu filho crescer agora pertenciam a estranhos, mas eu já tinha me desapegado. Minha casa era onde eu tinha paz. Rafael e Débora se separaram. Quando o dinheiro acabou e as dívidas chegaram, o amor dela evaporou. Ela foi embora da cidade atrás de outra vítima. E Rafael ficou sozinho, morando de favor num quarto de pensão, trabalhando como motorista de aplicativo para sobreviver. Eu continuei minha vida. A confeitaria cresceu, contratei mais gente e até lancei um livro de receitas que vendia muito bem na cidade.
Eu era feliz. Tinha minhas amigas, meu jardim e, claro, o Tobias, que agora era o mascote oficial da loja e recebia carinho de todos os clientes. Quase um ano depois daquele dia no portão, numa manhã de domingo, eu estava varrendo a calçada da frente quando vi alguém se aproximar a pé. Era Rafael, mas não era o Rafael arrogante de terno, nem o Rafael desesperado que veio pedir dinheiro. Era um homem simples, vestindo jeans e camiseta, segurando um pequeno vaso de violetas, as minhas flores preferidas. Ele parou a uma distância respeitosa. "Bom dia, mãe", ele disse, a voz baixa e humilde. Parei de varrer e me apoiei na vassoura. Tobias, que estava deitado ao sol, levantou a cabeça, olhou para ele e, dessa vez, não rosnou. Apenas observou. "Bom dia, Rafael. Eu não vim pedir nada", ele se apressou em dizer, colocando o vaso no chão. "Eu só queria trazer essas flores. Lembrei que a senhora gostava. E queria dizer que eu sinto muito. Eu sinto muito por tudo. Pela casa, pelo container, pela Débora. Eu fui um fraco. Eu fui um péssimo filho." Ele tinha lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de manipulação, eram lágrimas de arrependimento genuíno. "Eu estou trabalhando duro agora, mãe. Estou pagando minhas contas. Aluguei uma kitnet. É pequena, mas é limpa. E é minha. Ninguém manda em..." Eu o observei por um longo minuto. O coração de mãe é um território complicado. Ele perdoa, mas não esquece a cicatriz. Eu sabia que não podia simplesmente abrir as portas e fingir que nada aconteceu. A confiança é como um cristal. Uma vez quebrado, pode ser colado, mas as marcas sempre estarão lá. "Fico feliz que você esteja se reerguendo, meu filho", respondi com sinceridade. "O trabalho dignifica o homem. Seu pai ficaria orgulhoso de ver você lutando com as próprias pernas. Será que..." Ele hesitou. "Será que um dia a senhora vai conseguir me perdoar de verdade? Será que eu posso vir tomar um café?" "Não hoje. Eu sei que não mereço hoje. Mas um dia?" Olhei para o céu azul, depois para o meu cachorro fiel e finalmente para o meu filho. "O perdão eu já te dei, Rafael, no momento em que você foi embora daquele portão. O perdão foi para mim, para eu não carregar o peso da mágoa. Agora, a confiança, essa precisa ser reconstruída, tijolo por tijolo." Dei um passo para trás, abrindo levemente o portão, mas sem escancarar. "Hoje não tem café, Rafael, mas se você continuar nesse caminho, quem sabe no próximo domingo." Rafael sorriu, um sorriso triste, mas cheio de esperança. "Obrigado, mãe. Obrigado." Ele se virou e foi embora caminhando pela rua, sem carro, sem luxo, mas com a alma mais leve. Peguei o vaso de violetas e entrei. Sentei na varanda, fiz carinho na cabeça do Tobias e respirei fundo. A vida tinha dado muitas voltas. Eu fui expulsa, morei num container, vendi doces na estrada e descobri uma fortuna na parede. Mas a maior riqueza que conquistei não foi o dinheiro dos terrenos. Foi a minha dignidade de volta e a lição de que às vezes precisamos perder o teto para encontrar o nosso próprio chão. Tobias latiu suavemente para um pássaro no jardim. "É, meu amigo", disse a ele. "Nós vencemos."